O que é o direito? Essa pergunta ela é muito inquietante e ela movimentou muitos autores e juristas durante séculos, né? O que é o direito? Tem uma expressão que eu gosto muito quando você pensa assim, o que é o direito? Seria muito fácil eu falar assim, direito é uma ciência, direito é um conjunto de normas jurídicas ou coisa do tipo, mas isso não nos satisfaz. Muitas vezes a gente vê que na definição do que é o direito para muitos autores, a gente acaba confundindo o direito como se fosse um sub-ramo, por exemplo, da sociologia. Não é à toa que alguns sociólogos dizem isso, que o direito é um sub-ramo, né, da sociologia. Eu não concordo muito com essa tese, eu penso que a gente tem que fazer essa busca por um objeto próprio. E é interessante quando a gente percebe isso, quando a gente fala do ponto de vista da realidade, né? Do que é o direito na prática, do que é o direito no dia a dia, a gente percebe que o que é uma lei, né? Quando a gente fala assim de lei, de norma, o que seria isso? Se a gente pensar bem, aí eu vou trazer uma perspectiva, é uma perspectiva com a qual eu concordo. A lei é simplesmente um texto, né? Do ponto de vista do direito romano-germânico, a lei é um texto normativo. São letras, palavras, períodos, orações, frases, são textos, né? A letra nada mais é do que um signo com um significado, né? Então se você pegar um A, né, e juntar com uma outra letra, você vai formar uma sílaba, depois você vai formar com uma palavra, você vai formar uma frase, períodos, orações, por aí vai, um texto. Então a lei é um texto normativo. Um texto que daí você extrai dali um significado. Você tem que ler, interpretar o significado dessas palavras, tentar extrair dali um sentido. E esse sentido, no caso da lei, é um sentido normativo, quase sempre numa conduta do que você pode fazer, o que você não pode fazer, qual que é a conduta devida, né? Como é que a vida é regulada em sociedade. Então a lei é um texto normativo e você só consegue extrair a norma a partir do momento que você interpreta essa norma. Você extrai um sentido desses símbolos linguísticos que são as letras, as palavras, os períodos, as orações. Então, a lei não sai sozinha andando pela rua regulando a vida humana e a vida em sociedade, não. Ela precisa de um intérprete. E até onde eu sei, por enquanto, enquanto a tecnologia e a inteligência artificial não avançar a esse ponto, essa atividade ainda é humana e eu espero que seja assim humana durante muito tempo. Então, a lei é um texto normativo e a norma você extrai da interpretação. Bom, se eu- a gente sabe que existem símbolos com significados e alguns símbolos e significados que têm conteúdo normativo. Não precisa ser necessariamente palavras. Se eu disser para vocês, assim, por exemplo, se eu fizer esse gesto aqui para vocês, ó, eu não falei uma palavra. E você sabe o que significa isso. Quando eu coloco o meu dedo assim levantado na frente da boca, normalmente vocês vão entender assim, ó, ele pediu silêncio, não é? Então isso aqui é o quê? Uma obrigação de não fazer, ó, silêncio. Se eu estiver no hospital, por exemplo, e as pessoas estiverem fazendo muito barulho nos corredores, e eu fizer esse gesto com o dedo assim na frente da boca, as pessoas vão entender, ó, eu não posso fazer barulho aqui no corredor do hospital, é uma obrigação de não fazer. Então, um simples gesto pode ter um significado normativo. Assim como você vê lá uma placa de pare, né? Você sabe o que significa isso. Um semáforo com a luz vermelha, você sabe o que significa isso. Você tem que parar. Então existem símbolos com significados normativos, né? Que dali você extrai uma conduta. Isso ocorre com as palavras, isso ocorre com gestos, com os objetos. Você pode ter extraído ali um sentido. O professor Calmon de Passo, ele fala algo que eu acho muito interessante. O professor Calmon de Passo, saudoso, né? Professor Calmon de Passo, da Universidade Federal da Bahia, de quem eu tenho, assim, sinto, não conheci ele pessoalmente, assisti uma palestra dele, tive essa honra, se não me engano, em 2001, de assistir uma palestra dele, quando eu ainda era estudante. E o professor Calmon de Passo, né, eu posso dizer, eu sou fã do professor Calmon de Passo e até hoje eu assisto os vídeos dele que ele deixou aí pra gente, ele já é falecido, e, e vibro com os vídeos dele, com os textos do professor Calmon de Passo. E o professor Calmon de Passo, ele falava assim, quando eu perguntava para ele o que é o direito, ele falava assim, ele usava uma expressão muito interessante, ele falava assim, o direito, ele não tem estrutura atômica, celular nem molecular.
não está no estado sólido, líquido e nem gasoso. Ele brincando assim com as palavras, né? É, ele falava assim, olha, ninguém acaricia o direito, ninguém cheira o direito. Então, o direito realmente ele não é físico, ele não é, você não pega no direito. Um marceneiro, quando ele termina de construir uma mesa, ele fala, eis aqui a mesa. Eu construí essa mesa, montei essa mesa, olha aqui, ó, transformei madeira em mesa. Você vê o fruto do trabalho dele. Assim como um engenheiro, se ele constrói um prédio, se ele constrói um, um viaduto, você vê o fruto do trabalho dele. E o direito? Qual que é o fruto do nosso trabalho? O que, que nós fazemos? Nós não somos intérpretes dessa lei, dessa normatividade, extraindo ali um conteúdo normativo? E o professor Calmon de Passa ele concluía dizendo o seguinte, que o direito, portanto, ele não é físico, ele é linguagem, pura linguagem. E por ser pura linguagem, é uma linguagem quase sempre facilmente manipulável, porque a linguagem não é física, né? Se um engenheiro construir um viaduto e calcular mal, o viaduto vai cair, porque as leis da física, as leis da natureza mostram que o engenheiro estava errado. E no nosso caso? A gente trabalha com linguagem, linguagem normativa, interpretação de símbolos e significados para extrair dali um sentido para a nossa convivência social. Ora, se é assim manipulável, se é assim tão fluida, como que nós podemos objetivar a nossa atividade? Como que nós podemos objetivar a nossa profissão, saber o que fazer e como fazer? Então, esses são conteúdos assim que me interessam, reflexões que me interessam. Inclusive, eu vou compartilhar esse trecho com vocês das palavras do próprio professor Calmon de Passos. Vamos assistir o que ele fala. Direito é linguagem. O direito não é animal, nem vegetal, nem mineral. Não tem estrutura atômica, nem molecular, nem celular. Não está no estado sólido, nem líquido, nem gasoso. Então ele é linguagem. Ele é um dizer. E quem é que diz o direito? Diz o direito quem tem poder. Portanto, aderindo aí à proposta do professor Calmon de Passos, direito é linguagem. Direito se traduz num discurso, um discurso jurídico. E é justamente este discurso jurídico, essa linguagem normativa, que nos interessa a aprofundar, a conhecer cada dia mais. É isso que esse é o nosso desafio, o desafio de todo jurista, compreender como trabalhar e objetivar a nossa atuação diante dessa linguagem quase sempre tão fluida. E este é o meu desafio também, objetivar a linguagem do direito, a linguagem normativa. Um abraço.